Oi, Vlogmas! E aí, galera, como estamos? Então, já fazem alguns dias que eu não gravo, porque recebemos uma notícia que não estávamos esperando e eu fiquei um pouco desconcertada, desestruturada no começo da notícia. A gente já esperava, só que não esperava que fosse tão rápido assim, precisamos nos mudar. E aí, nesses últimos dias, além de ter chorado em posição fetal, nós, aliás, estamos indo atrás das coisas, organizando a vida para poder mudar até o próximo mês. Então a gente está indo em banco, em prefeitura, esse tipo de coisa para poder organizar a vida. E não é uma coisa tão legal de se mostrar aqui no vlog, né? Mas enfim, saibam que próximo mês teremos mudança. Ainda não sabemos como vai ser, mas estamos entregando nas mãos de Deus. E o universo vai nos proporcionar uma boa surpresa. Assim esperamos. Amém. Então a gente tá aqui agora indo num banco, inclusive. Ó, aqui tá fechado. Gosta. Um dos motivos da gente ter saído da cidade que a gente morava é justamente esse, as pontes. As pontes ficam... Essa daqui, que é a mais próxima, fica fechada. Aí tem a outra que, assim, tá quase sempre lotada. E uma terceira que é muito distante. E a galera não tem muita pretensão de fazer outras pontes, então isso aqui de dia, gente, pela manhã, quando a gente tava deixando o Bernardo no colégio, a gente pegava trânsito demais. Trânsito, assim, de mais de 1 hora numa cidade pequena, que Teresina é uma cidade menor comparada às outras capitais, então não tem por que você pegar um trânsito de 1 hora. E a gente pegava, esse foi um dos motivos da gente ter saído de Timon, que é aqui Timon, Maranhão, do outro lado da ponte, e Teresina desse lado. É isso, vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês, só pra eu poder voltar com os vlogmas, porque eu gosto, e logo mais será Natal, eu quero também gravar nosso Natal pra vocês. E depois tem a viagem de Ano Novo, que eu também quero gravar e mostrar tudo pra vocês na viagem de Ano Novo. É isso, quer falar alguma coisa? Cheiro, vlogmas. Tá cheio. Tá cheio. A gente tem que comprar presente justo, né? Não comprar presente pra ninguém, não. É verdade. E esse dia nublado dá uma carinha assim de tristeza, né? Dias nublados. Eu gosto. Tem uma tristeza que eu gosto. Também. Ontem finalmente eu li um dos quadrinhos que disseram que era o melhor do ano, chamado Duas Garotas Nuas. Duas Mulheres Nuas. Vou lembrar. Tem Duas Mulheres e Nuas, uma coisa assim. De um artista chamado Levi, né? Que é basicamente a história de um quadro. Um quadro que existe no mundo real, que é justamente Duas Garotas Peladas, de um artista judeu que pintou ele em 1914, alguma coisa assim. E você vê toda a história do quadro, a história que é contada pra gente é do ponto de vista do quadro. Caramba! Você vê ele sendo pintado, você vê toda a trajetória dele, você vê as pessoas que tiveram posse do quadro, né? Você vê a história do artista, a história das pessoas que possuíram. E ao fundo, bem no fundo, no plano de fundo, você vê a evolução do movimento nazista, aquela coisa toda. É muito massa. Muito Então bom pra valeu quem... a pena ler. Foi uma das melhores coisas do ano. E a história é real, viu? História real. O quadro existe. O quadro existe, tá lá no museu lá na Alemanha e tal. Você vê toda a trajetória dele. Ele era considerado subversivo, né? Porque o movimento da Alemanha, o movimento nazista lá, tinha as obras que podiam ser colocadas. Ele era um quadro não bem quisto, porque tinha nudez e tal. E apresentava duas mulheres que eram ciganas, né? E cigano pra eles era um povo... Ai, que massa! Um povo, né? Uma raça não bem quista lá. E aí você vê toda essa história do quadro e é impressionante como é que uma pessoa escreve uma história a partir do ponto de vista de um quadro o tempo todo. Inclusive quando o quadro fica torto, você fica torto. Tem hora que você vê a barata no local, você vê ele sendo transportado. Nossa, deve ser incrível. É massa. Muito massa. Como é que a pessoa faz uma história a partir do ponto de vista de um quadro?
E aí só sem... Só que aqui com ela, porque ela vai demorar. Vou lá no carro. Não, tá aí. O último lugar que nós paramos foi a Caixa e não resolvemos absolutamente nada lá, mas não por questão deles. Foi só mesmo por falta de informação nossa, que o que a gente queria ainda não é lá. Tipo assim, ir pra lá vai ser o último passo que a gente tem que dar, entendeu? E aí estamos aqui, agora paramos pra almoçar. Peguei uma cervejinha pra chorar e o Joelhos pegou uma coca. Ai, gente, tô cansada. Cansada, tô com cara de cansada. Esse negócio de ficar resolvendo as coisas burocráticas cansa demais. E também a incerteza de não saber se as coisas vão dar certo também é muito cansativo. Hoje pela manhã a gente foi basicamente resolver coisa em banco, fomos no cartório, porque antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa ver se tá tudo certo com o nosso nome, ver questão de dívida, se tem dívida na casa, se tem dívida no nome, pagar tudo o que precisa pagar. E acho que nesse momento que a gente começa a sentir as consequências de ser um adulto desorganizado, sabe? Porque se nós dois fôssemos adultos organizados, tudo isso seria, assim, um pouquinho mais fácil do que tá sendo. Vender casa e comprar casa não é fácil, sabe? Já é complicado por si só. Mas quando você é desorganizado em relação aos documentos, financeiramente desorganizado, tudo fica pior. Medo de não dar certo. Ai, Deus. Quando tá tudo uma merda, a tendência que eu tenho é de ficar chateada, sabe? Me trancar completamente. Então, assim, não venha falar comigo, eu tô mal. Sentir angústia no peito, ansiedade também. Uma série de coisas. Só que o que é que eu estou tentando fazer agora, de acordo com tudo que eu venho aprendendo, é que, ai, gente, eu tô me achando tão feia. Eu queria também estar gravando isso, mas ao mesmo tempo eu quero, porque depois eu quero só ver que deu tudo certo. E assistir esses vídeos e dizer assim, nossa, viu como eu tava tão desesperada, mas deu tudo certo. O que é que eu tô tentando fazer agora? É manter a calma, sabe? Ter fé, antes de mais nada. Ter fé, acreditar que já deu. A minha versão do futuro tá morando num lugar maravilhoso, onde ela sente paz, onde ela se sente bem por estar num cantinho dela, num lugar bom. É isso. É só isso que eu quero. Mas a minha primeira ação, sabe, é de ficar com raiva do mundo e de mim mesma por não ter me preparado para circunstâncias que aparecem na minha vida. Afinal de contas, eu já sou uma adulta e eu deveria ser mais organizada, ser mais preparada para tudo. Mas não. Às vezes essas coisas acontecem, às vezes não, tenho certeza que essas coisas acontecem justamente por isso, pra gente poder crescer. E essa situação agora, em relação ao apartamento e à casa, tá me mostrando o quanto eu preciso ser mais organizada na minha vida financeira, porque eu já sou uma adulta. Assim, não tem ninguém que vai vir num cavalo branco me salvar, sabe? Eu mesma tenho que me organizar e fazer as coisas acontecerem. Olha só o carro que para bem na nossa frente. Ai, será que é o universo falando? Olha, fala aqui comigo. Eu acho que é, olha aí. Aqui é tão bonito.
tava conversando aqui com meu irmão, falando que eu tô super preocupada, enfim, né? Porque eu não sei se eu consegui exprimir aqui o que é que tá me deixando preocupada. Mas eu acho que também nem vale a pena contar aqui agora, porque não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Inclusive, tava falando com meu irmão agora, tô bem preocupada. E aí meu irmão disse que vem aqui pra gente poder conversar, que aí ele vai me deixar mais calma. E eu acabei de olhar no relógio, tava dando 16:16. E eu fui pesquisar qual o significado do número 16:16, né? E aí diz que era pra gente deixar as preocupações, liberar as preocupações que eu não tenho como agir agora e entregar pro universo que tudo vai se resolver. Então, como não vale a pena a gente ficar estressada e preocupada com coisas que a gente não consegue resolver, eu estou comendo bis. Esse aqui já é bem o meu 4º bis, porque apesar de tudo, eu tô bem, minha família tá bem, tá tudo bem. Então, assim, eu não preciso me preocupar. E eu ainda tô na TPM, gente. Eu tô comendo muito doce esses dias. Vou tomar um banho relaxante. Vou passar uma máscara facial no meu rosto. E ver se eu libero esse vídeo hoje. Eu ainda tenho um trabalho que eu preciso fazer no computador pra poder entregar. Mas assim, é um trabalho gigantesco. E aí, eu vou ver se eu já começo logo também. Só que antes, eu vou cuidar de mim, porque eu mereço. Ainda vou fazer uma loucura essa semana. Eu dei de presente pra mãe luzes no cabelo, né? Que ela, todo ano a mãe faz luzes no cabelo. Esse ano ela não ia fazer. Eu falei, não. Menina, não. A senhora vai sim fazer as suas luzes no seu cabelo. E ficou perfeita, linda, maravilhosa. E aí, me deu vontade de fazer também. Eu disse, mãe, também quero ficar loirona, assim, igual a senhora. Porque assim, ai mãe, também quero. E marquei com o mesmo rapaz que fez o cabelo dela, o Olismar, ele arrasa demais. E aí marquei lá no Olismar pra eu ir no dia 26 fazer as minhas luzes. Então, gente, ai, tô empolgada, porque eu nunca pintei meu cabelo. Vai ser a primeira vez que vai ficar diferentão, sabe? Vai mudar a cor. Praticamente, eu vou pintar, né? Porque luzes é como se estivesse pintando, porque ele deixa assim, bem loirão mesmo. O meu cabelo, dependendo da luz que eu tô, ele fica ou um ruivo, ou um loiro escuro. Então depende muito da luz. E agora eu vou ficar uma loirona mesmo, loirona. Vamos ver o que é que eu acho, se eu gosto, se eu não gosto, se eu vou me acostumar, se eu não vou me acostumar. De qualquer forma, se eu não me acostumar, eu vou deixar sair naturalmente, porque eu não quero pintar ele mesmo, sabe? Não sei, vou ver o que é que eu vou fazer. Gente, eu tô viciada em assistir a Paty Busato. Eu me acho tão parecida com ela, de tantas formas, assim, bate muito, sabe? Até nosso nome, né? Mas ela tava falando no Instagram dela que ela pega o M&M e coloca no micro-ondas e ele fica muito gostoso. E aí hoje o João Eudes comprou esse M&M aqui, aí eu lembrei que ela faz isso. Meu irmão deve ter chegado. Eita loucura! Menina, vocês estavam passando aqui na frente mesmo, não era? Eita, cabelo do gato, cara, eu amei essa roupa, ficou lindo demais. E aí, minha vida, como é que tá? Tá tão linda e cheirosa. E aí, gente? Vocês estão indo pra onde? Tô mandando. Logo eu achei mesmo. Logo eu desconfiei. Passando por aqui, essa hora. Levando a Mel. É mesmo, com a Melzinha. Eu ia já fazer um negócio aqui para experimentar M&M no micro-ondas. A menina falou que é gostoso. Eu tô na TPM, eu tô comendo o doce do mundo todinho. Rapaz, paguei. Né? Pra me permitir ficar triste, chorei no banheiro, tô bem, já conversei com meu irmão. E agora vou cuidar de mim. Então, eu já coloquei esse bob aqui no cabelo pra ver se eu dou um jeitinho nesses cabelitos. Ele secou natural, então ele tá bem assim, ó, ondulado, sabe? E eu passei no shopping hoje, porque um banco que a gente foi resolver coisa fica no shopping, né? E aí
eu passei numa lojinha de cosméticos, de coisinhas que a gente gosta. Comprei esse negócio aqui, essa Gillette, que eu gosto de ajeitar minha sobrancelha com elas e também fazer o buço. Comprei também esse negócio aqui, que, gente, eu tava vendo no TikTok, não tá coisando, peraí, aí. Dolomita com óleo de melaleuca. Eu tava vendo no TikTok e disse que esse negócio é muito bom pra clarear. E esse daqui tanto clareia a área do rosto quanto outras áreas, como, por exemplo, a área da virilha e tudo mais. Eu não tenho um problema com áreas que ficam manchadas, sabe? Ainda bem. Mas é bom prevenir, né? Então eu vou passar agora no meu rosto, que eu tenho algumas manchinhas aqui de acne, então pode ser que melhore, né? Que faça alguma diferença. Vou fazer meu momentinho aqui, gente, que eu tô precisando desse momentinho, sabe? Também comprei esse... É uma máscara pra colocar na boca, você fica assim com a bocona. Eu acho ela maravilhosa. Vou iniciar com a coisa Gillette. Então eu vou passar esse creme aqui. Aliás, vou passar um creme de rosto mesmo. Deixa eu ver se eu tenho esse. Eu tô doida pra acabar esse creme aqui da Rica, porque ele é ruim que só. Pense num hidratantezinho ruim. Só que ele tem uma vantagem que ele é bem leve, então ele é bom pra fazer essas depilaçõezinhas faciais, sabe? Passar aqui, ó. Aqui em cima. O que sobra de hidratante a gente coloca nos braços, nas tatus, aqui no pescoço, que é muito importante. E tira. Nossa, sai mesmo. Ó, pra fazer o buço, você não precisa ter medo de usar Gillette, tá bom? A gente não vai nascer com... Não vai nascer aquele pelo, tipo, de barba de homem na gente, não. Ó, você faz assim, ó. E vai tirando de baixo pra cima. Que aí vai saindo tudo bonitinho e fica bem lisinho. Eu recomendo fazer isso no dia em que você estiver com a cabeça assim na lua, porque eu me cortei aqui e não cortei aqui. E é aquele corte fino, sabe aqueles cortes de papel? É tipo isso daqui. Que é o corte fino que, meu Deus do céu, arde demais. Mas aí, ó, a pele fica limpinha. Até a maquiagem, depois pra você passar, fica perfeita. Agora eu vou passar a Dolomita. Aí eu espero que não arda, né? Com esse negócio. Aí eu peguei, ó, um pincelzinho desse limpo. É um pincel que eu uso pra pintar meus quadros. Mas eu ainda não usei esse daqui, que ele é de uma coleçãozinha nova. Então eu vou deixar ele aqui pra eu poder passar as minhas máscaras, ao invés de pintar quadros com ele. Aí vou passar a Dolomita por todo o rosto. Dolomita não, acho que eu falei errado, é Dolomita. É super cheirosinho. Cheirosinha, no caso. Ai, vai arder. Ai, ai, ai. Ai, tá ardendo. Mas é geladinha. Ó, aqui nessa área eu tenho muita manchinha de espinha. Então eu vou passar ela no queixo. Principalmente aqui, ó. Muita mancha. Será que funciona, gente? Porque se funcionar, eu vou comprar sempre isso daqui. Sempre, sempre. Interessante pensar que cada fase da vida da gente, a gente aprende muito sobre quem somos, sobre como a gente age diante das situações, né? Eu acho que principalmente as fases mais difíceis são as fases em que a gente mais aprende sobre
o ponto que a gente estava errando na vida, como que a gente pode melhorar cada vez mais. E eu tô num ponto onde eu achava que eu não conseguiria lidar, sabe? Se eu fosse falar pra Patrícia de alguns anos atrás, eu acho que ela ficaria assim: bicha, como você evoluiu, porque se fosse eu não saberia lidar com isso. Mas é muito importante a gente sempre olhar para nossa vida de várias perspectivas, sabe? É importante, é muito importante você ter pessoas boas ao seu lado, para que essas pessoas também lhe ajudem a olhar para a tua situação de outra perspectiva, porque às vezes é muito difícil para quem tá dentro da situação enxergar, né, o que de fato está acontecendo. E ter pessoas que te amam por perto e que te digam, olha, eu enxergo essa situação assim, assim, assado, faz toda a diferença. E também, gente, estar mais presente consigo mesmo para poder parar para ver o que tá acontecendo. Como por exemplo, não estar alheio à tua vida, sabe? Não viver só por viver, não simplesmente... Olha que coisa linda, eu amo isso aqui. Não deixar as coisas acontecerem, sabe, em vão. Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um porquê, e a gente tem que entender o porquê daquilo. Porque se você não entende o porquê das coisas... eu tenho que terminar de falar pra colocar isso. Se você não entende o porquê das coisas estarem acontecendo na tua vida, essas mesmas situações vão se repetindo. Aí vão se repetir cada vez mais. Por isso que é tão importante você entender o porquê das coisas, sabe? Por que eu tô passando por essa situação? Porque no passado eu fiz isso e isso. Nossa, que delícia!
Ai, gente, como é bom se cuidar, viu? Já tô me sentindo bem melhor comigo mesma. Agora eu vou cortar as minhas imagens desse ano e preciso falar pra vocês tudo o que eu errei no quesito manifestação. Aliás, desse ano não, né? Esse aqui pro próximo ano. E tem aqui no canal um vídeo onde eu faço o meu vision board desse ano. E eu vou contar pra vocês tudo que eu errei. Eu acho que eu errei, né? Primeira coisa, o meu vision board, ele não ficou exposto pra eu ver todos os dias, porque eu tinha colocado ele num lugar específico, perfeito pra eu ver ele, olhar ele todos os dias, só que deu um negócio aqui no meu ar-condicionado que começou a vazar muita água e molhou todo o meu vision board. Então, assim, pra início de conversa, acho que o bichinho não durou nem um mês. Isso pode ter contribuído, né? Mas outra coisa foi que eu coloquei coisas muito distantes. Que assim, nem eu mesma conseguia me enxergar, sabe? Fazendo aquilo. Então, o que é que eu quero pra esse ano de 2026? Colocar coisas que eu me enxergue fazendo. Por exemplo, eu quero gravar mais pro YouTube. Então eu coloquei imagens de câmeras fotográficas, imagens de celular, de coisas de gravação, pra eu me enxergar fazendo aquilo, sabe? Quero me destacar na minha área. Então eu coloquei uma moça sendo entrevistada. Coloquei também coisas com a Globo. Meu sonho, gente, é aparecer na Globo, assim, uma coisa bem legal, sabe? Tipo, sei lá, ir pro BBB. Meu sonho. Mas se não rolar, eu quero deixar o símbolo da Globo aqui pra chamar, sabe? Pra chamar pra minha vida algo legal. Vai que, né? Porque no Vision Board você não precisa colocar só exatamente o que vai acontecer com você. Mas a energia da fotografia pega muito, entendeu? Então eu acho que vai ser bem interessante. E esse ano, como eu vou mudar de casa, eu não sei, gente, como é que vai ser minha vida. Principalmente nesse começo de ano, a gente não sabe ainda, não faz a mínima ideia do que... Aliás, a gente tem um plano, né, mas tem muita coisa que não depende da gente. Então, tem que ser... Eu não vou colocar numa cartolina, que era como eu fazia antes. Eu vou colocar... Eu tive a ideia de colocar no meu computador. Sabe essa capinha transparente? Então, colocar embaixo da capa. Antes eu colocava fotos. Só que agora eu vou colocar essas fotos do Vision Board no lugar das minhas fotos. Que eu acho que é um lugar que eu vou olhar sempre, sempre, sempre. Afinal de contas, todo dia eu trabalho com computador, então todo dia eu tô olhando ele. Então eu coloquei um apartamento novo, cheio de caixas, que simboliza a nossa mudança. E eu espero que ela seja muito na paz, sabe? Deus vai abençoar. Coloquei uma foto de uma moça segurando as chaves de um apartamento novo, um apartamento gigantesco, com janelas enormes. Sonho da minha vida é ir pra um lugar que tem uma janela assim bem grandona, sabe? Com a vista bem linda. Não sabemos se isso vai acontecer este ano, mas eu já estou puxando essa energia pra mim. Como eu trabalho com a internet, coloquei vários likezinhos aqui, várias curtidas. Isso não depende de mim, mas o trabalho, os vídeos que eu vou gravar, eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça. Então foram pequenas coisas que eu fui alterando no meu Vision Board. O que eu acho que foi essencial foi colocar um pouquinho mais o pé no chão para que eu consiga de fato me enxergar fazendo essas coisas. E aí vocês vão ver coisas aqui absurdas, tipo uma plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Possa ser que eu não consiga esse ano de 2026, mas eu já estou chamando pra minha vida isso, sabe? Eu já tô na energia, na vibe dos 100 mil inscritos.
E assim a gente vai indo. Uma vez eu não sei se eu li ou se eu ouvi alguém falando, mas foi uma frase que ficou muito comigo. Que fazer manifestação, primeiro, não vai te fazer mal algum. E segundo, que quando você sente de verdade aquilo que você quer, quando você sente a emoção de receber ou de viver aquilo que você tanto deseja, só o sentimento já vale pela ação vivida, sabe? Ou pelo objeto recebido. Só o sentimento já vale por tudo. Porque no final das contas, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é pensamento, o que é sentimento, do que tá acontecendo de fato. E dá pra gente perceber isso. Você já assistiu um filme de terror? E você já ficou com medo de filme de terror? Se sim, dá pra você perceber a potência que teu cérebro tem. Porque por mais que você conscientemente saiba que aquilo ali é mentira, que aquilo ali não está acontecendo com você de verdade, mesmo assim o teu cérebro te deixa com medo. Mesmo assim você fica com medo. Porque na real, o sentimento, a emoção, ele não sabe distinguir, sabe? Então, olha só, mesmo que nunca dê certo, mesmo se esse negócio de manifestação seja a maior baboseira do mundo, que você não acredite, mas você vai ter vivido o teu maior sonho, mesmo que de forma imaginada. Uma vez eu vi isso, eu li, e isso ficou guardado comigo. Eu acho que foi em algum livro do Napoleão Hill que eu li sobre isso. E isso ficou guardado comigo porque faz todo sentido, sabe? Faz todo sentido. O João, eu estava contando hoje também uma história de um quadrinho que ele leu, que o rapaz, ele morre e depois ele vive novamente, ele ressuscita e ele percebe que a diferença, que não há muita diferença entre o céu e a terra, conforme ele vai lembrando da vida dele pós-morte, né? Ele vai percebendo que não há muita diferença entre inferno e céu lá no desenho, desenho no quadrinho, na verdade, né? E que não faz tanta diferença se a pessoa for boa ou ruim. E aí tem uma senhora que sempre ajuda ele, que sempre fala as coisas pra animar. E tem um dia que ele tá muito zangado, sabe, com tudo de ruim que anda acontecendo na vida dele. E ele vira pra ela, assim, num dia muito merda e fala pra ela: olha, e esse seu Deus aí que você anda falando pra mim, se ele fosse tão bom assim, ele não deixava as coisas ruins acontecerem, ele não existe, não sei o que. Ele ficou falando um monte de coisa super pesada, sabe, pra ela. Aí ela só vira pra ele e diz assim... Aí ele fala, né, que céu e inferno não existe, não sei o que. Aí ela vira pra ele e diz assim: olha, pode ser que tudo que você esteja me falando agora seja verdade. Mas, se eu tenho a escolha de acreditar num mundo melhor, de acreditar que em algum momento as coisas vão ser melhores, as coisas vão melhorar, tudo vai ser incrível, por que não? Eu vou continuar querendo acreditar que sim, que as coisas vão sempre melhorar, que as coisas vão ser incríveis em algum momento. E eu acho que a manifestação é muito sobre isso. É você manter a paz de que as coisas, elas podem melhorar. Isso é fé, né, gente? Fé, a Bíblia já vem falando disso há muito tempo. Então, nada mais é do que você ter fé de que as coisas vão melhorar. Só que tem uma coisa que eu acho diferente da manifestação, mas que muitas pessoas religiosas também fazem isso em relação à oração e à fé, que é você fazer isso de forma consciente quando você quer algo. Então, você colocar a tua mente para agir de acordo com aquilo que você deseja. E como é que você faz isso? É pensando e sentindo com todas as forças aquilo que você quer, como se aquilo já fosse teu, como se aquilo já fosse real. E isso é tão real porque, afinal de contas, no momento em que você sente com todas as suas forças que aquilo já é teu, por óbvio já é.
Afinal de contas, pro teu cérebro não tem diferença. Aí eu coloquei também, ó, essa fotinha aqui de uma menina meditando, que eu quero meditar muito mais nesse próximo ano. Aí peguei uma fotinha com várias plaquinhas do TikTok. Nem sabia que tinha plaquinha do TikTok. Plaquinhas do YouTube. Plaquinhas de inscritos. E essa foto aqui que eu peguei, que eu vou já mostrar pra vocês, eu coloquei ela pra simbolizar um momento de paz, sabe? Um momento zen, que é o que eu quero também pro próximo ano. Quero construir minhas coisas, vou trabalhar bastante, mas eu também quero ter esse balanço, sabe? De ter o meu momento de paz. Inclusive, eu comprei uma máscarazinha dessa, tô doida pra que a minha chegue. Pra eu usar muito, muito, muito. Gente, é assim que eu quero fazer. Tem aqui a capinha do notebook. E é uma capa transparente, ó. Olha só. Inclusive, eu enchi ela de adesivos. Vou ver se dá pra fazer sem tirar os adesivos. E aí... Aí eu preciso limpar ele. Olha só. E aqui estão os adesivos, as fotinhas que eu fiz, ó, coloquei essa com cavalo. Esse ano eu queria muito fazer equitação. Queria não, eu vou fazer equitação, que eu quero aprender a andar a cavalo. E aí eu vou colocando aqui conforme eu for vendo. Na verdade, eu acho que eu vou usar essa... Ó, coloquei isso aqui pra viagem, o passaporte todo, cheio de coisinhas pra viagem. Essa daqui. Uma estudante aqui de neurociência. Ah, que coisa linda. Que esse ano eu vou me formar. Olha só, um calhamaço de folhas escritas. Quero terminar de escrever meu livro esse ano, 2026. Em 2025 eu iniciei na escrita do meu livro. E em 2026 eu quero terminar de escrever. Quero voltar pro Muay Thai. Teve uma época que eu fiz Muay Thai, gente, foi a época que eu fiquei com o corpo mais lindo de todos. O corpo mais lindo que eu já tive foi na época do Muay Thai. Quero andar de helicóptero pela primeira vez. Como isso vai acontecer? Não sei. Eu só sei que vai. Ai, gente, eu sou muito louca. Eu sou muito louca. Mas faz parte. Ai, não vai dar pra colocar tudo. E aí? Eu com as minhas amigas, quero me reunir mais com as minhas amigas. Gente, não vai dar pra colocar tudo. E agora? Como é que eu vou fazer? Ver como é que tá ficando. Oh my God. Tá. Ficou um pouco torto, mas ficou legal. Olha como ficou. Muita informação, né? Ai, mas ficou legal. Dá pra ver tudo direitinho. O restante eu vou colocar aqui do outro lado, é o jeito. Vai ser aqui. E a outra parte ficou assim.
Aí quando eu for abrir agora o computador, assim, ó. Ai, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo me ajudou muito a sair um pouquinho da tristeza que eu tava. E, não sei, conversar com vocês me deu um help, sabe, no dia de hoje. Eu acho que uma das coisas que faz com que eu seja eu é exatamente essa certeza que eu sempre tenho de que tudo vai dar certo da melhor forma possível. E, na verdade, não é de que tudo vai dar certo, é que tudo já tá certo, sabe? Tudo que acontece com a gente tem um porquê. E eu sempre busco aprender com as coisas que acontecem na minha vida. E se eu puder aprender e repassar, que diz que o maior sábio não é aquele que aprende com erro, mas sim aquele que aprende observando o erro dos outros, né? Então, se eu puder repassar para vocês alguns desses aprendizados, para mim já vai ter valido muito a pena. Tô com meu coração um pouco apertado, mas acho que faz parte. Já fazia um tempinho que eu não me sentia assim. E